Em 2023, o Bulldog francês ultrapassou o Labrador como raça mais registrada nos Estados Unidos, e por mais de 30 anos o Labrador foi a raça número 1 com novos indivíduos registrados nos Estados Unidos, e agora o Bulldog francês ocupa essa posição. E muito ao contrário que muitas pessoas acham, o Bulldog francês não veio da França, e sim da Inglaterra. Vamos revelar como mais de 100 anos de seleção artificial realizada pelo homem modificou tanto esse cão a ponto dele ser um problema genético. Então fica até o final desse vídeo que hoje a gente vai falar tudo sobre o Bulldog francês. E se eu te dissesse que o cachorro que você tanto ama, que eu acho maravilhoso, lindo e adoro essa raça, estivesse preso dentro do próprio corpo? Isso mesmo. Se a gente for pensar friamente, esse cão jamais sobreviveria sozinho na natureza e muito menos reproduziria. Eles têm problemas importantes respiratórios, de coluna, articulação e muitos outros problemas, principalmente reprodutórios. Isso mesmo, não sei se você sabe, mas seria uma raça que não se reproduziria e não nasceria naturalmente. E para começar, vamos falar um pouquinho de história e esqueça tudo o que você sabe sobre o Bulldog francês. Para começar, ele não nasceu na França, ele nasceu na Inglaterra. Na cidade de Nottingham, na Inglaterra, famosa pela indústria têxtil, existiam pequenos bulldogs, utilizados principalmente como cães de companhia, mas também alguns eram utilizados para a caça de pequenos roedores. Eles eram muito diferentes dos bulldogs franceses que a gente conhece hoje em dia. Eles tinham os focinhos mais longos, respiravam melhor e possuíam uma estrutura corporal muito mais funcional, principalmente como a gente consegue ver nessas fotos históricas. E se a gente comparar o tamanho do focinho, como eles tinham essa estrutura corporal, orelhas e tudo mais, é muito diferente, principalmente do cão que a gente conhece hoje em dia. Quando a Revolução Industrial mudou a economia inglesa, muitos trabalhadores saíram dessas fábricas e migraram para a França, levando consigo seus pequenos bulldogs. Foi ali que a história da raça começou a mudar. Os franceses se apaixonaram por esses cães compactos e começaram a cruzá-lo com outros cães de raças pequenas, possivelmente os terriers e os pugs. No final do século XIX, o Bulldog francês era tão querido que era o cão preferido de todos os artistas. E foi daí, da França, que a raça se espalhou pelo mundo e hoje se tornou o fenômeno global. E como eu já falei anteriormente, em 2023, o Bulldog francês foi o cão que mais teve registro de cães novos nos Estados Unidos. E essa alta demanda gera uma pressão forte sobre os criadores, que cada vez selecionam mais características, como por exemplo, os olhos esbugalhados, o nariz curtinho, a orelhinha, o corpo achatado, a cabeça grande, e tudo isso reflete sobre a genética desses cães. Apesar de serem características fofas, levam a deformações importantes corpóreas nesses cães. E quando a criação e a seleção genética deixa de priorizar a saúde e começa a priorizar a beleza, a gente começa a ter um conflito importante e aparecem as doenças. E a primeira delas que a gente tem que citar, que todo tutor de Bulldog tem que saber, é a síndrome do bracocefálico. Nada mais é do que todo aquele focinho que um cão normal tem foi achatado e empurrado lá para dentro. Então eles têm alongamento de palato, que leva a dificuldade respiratória, as narinas deles são fechadas, muitos cães têm alteração de traqueia, além disso tudo podem ter associado obesidade, e isso faz com que os cães fiquem eternamente tentando respirar melhor. Muitas pessoas acham super fofo os cães terem aquela respiração mais roncosa, aqueles barulhinhos na respiração, mas isso já é o primeiro sinal de problemas respiratórios. E outro dado muito impressionante sobre a raça é que 80% dos bulldogs não nascem de forma natural. Isso mesmo. Existe uma seleção alta sobre cães que têm cabeça grande e quadril pequeno. Isso faz com que os filhotes nasçam ou se componham dentro da barriga da mãe com uma cabeça muito grande para o tamanho da pelve da mãe. Ou seja, ele não passa pelo canal do parto natural. E 80% desses cães tem que ser feito a cesárea. E isso abre uma discussão importante sobre até onde a gente está fazendo esse cão evoluir de forma positiva. E se a gente tem que intervir na reprodução desse cão, se isso está certo. Outra alteração que eu não posso deixar de comentar, que a maioria dos bulldogs tem, eu já atendi, é hemivértebra. Nada mais é do que uma vértebra da coluna vertebral com um formato diferente. Isso faz com que comprima a medula e dificulte a passagem da transmissão neurológica. Esses cães eles podem ter dor, dificuldade de andar e até mesmo paralisia por conta dessa alteração genética que eles podem ter por predisposição.
E no centro disso tudo está a discussão sobre a nossa responsabilidade como veterinários e pessoas sobre a raça. E a notícia boa é que já existem grupos de veterinários e estudiosos científicos que estão fazendo estudos genéticos para melhorar a capacidade desses cães de sobrevivência. Então estamos selecionando cães com focinhos mais longos, menos alterações genéticas que são correspondentes a essas doenças, e isso torna a raça mais saudável e próspera. Em resumo, os bulldogs franceses são excelentes cães de companhia, muito afetuosos e muito bonzinhos, principalmente com crianças e outros cães. Cabe a nós, seres humanos, melhorar o padrão de raça e fazer com que essa raça sobreviva com qualidade de vida. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar com todo mundo que você acha que vai gostar. Muito obrigado e até o próximo vídeo.